Já tá gravando. Eu vou pedir, então, hoje, Leozinho, você lê o texto para mim? Leozinho está com jogada aqui no sofá. Vamos fazer o seguinte, Tia Tininha e Luísa. Tia Tininha, você começa e Luísa faz o texto maior. Beleza. Vai lá, Tia Tininha. Esse texto é de Emmanuel, é muito bom. Jesus e o mundo. Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Quer dizer, Jesus, logo no primeiro parágrafozinho aí, volta aí um bocadinho, Márcia, por favor. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens, muito interessante isso. Quer dizer, Jesus saiu do plano dele, onde ele estava ambientado como espírito puro, e chegou até aqui com muita dificuldade, provavelmente, né? Porque ele teve que fazer um rebaixamento muito forte na situação dele, na condição dele. Ele veio para cá da mesma forma que o professor entra numa sala para alfabetizar uma turminha. Quando o professor entra numa sala para alfabetizar uma turminha, aquela criançada toda, eles estão num estado de alvoroço, aquela coisa toda de brincadeira, né? Saíram de casa, saíram do infantil e estão naquela brincadeira toda e tal, mas o professor entra com a esperança de alfabetizar e consegue. Então, Jesus entrou aqui, né? Ele veio até aqui, ao planeta, ele veio até aqui estar fisicamente conosco, nessa esperança de fazer a contribuição dele, que foi imensa, né? Fez toda a diferença no planeta. E é por conta disso, quer dizer, se Jesus teve a esperança, nós não podemos perder a esperança e nem nos cabe o desânimo, como diz aí o segundo parágrafo. Diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu e nos concede todos os dias. Os desafios que a gente tem pela frente todos os dias, que são grandes e pequenos, né? Também tem os grandes. Entre as sombras das humanas experiências. Quer dizer, as sombras nós temos todas, né? Muitas. Todos nós temos as nossas sombras. E é diante disso que a gente não pode desanimar. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, são esses os mais diversos que a gente escuta, né? São Francisco, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Muitas vezes, né, a gente começa a ver tanta coisa absurda
E a gente mesmo fala, meu Deus, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui, gente, por que isso? A gente tem um estranhamento muito grande com relação aos absurdos que a gente vê no dia a dia, né? Isso aí eu escuto muito com Mônica, mas ela mesma diz que, diante de todos esses absurdos, a gente não deve se achar um estranho no ninho, não, porque nós somos, né, mais um elemento que compõe esse mundo e que tem sintonia com ele. Né? Muitas vezes a gente galgou uma melhoriazinha com relação àquele ou àqueles que estão fazendo esses, promovendo essas coisas absurdas e loucas, basta a gente ligar a televisão, mas a gente, se não fez, né? Se não fez na encarnação passada, ou se não fez no início, ou em algum momento que nós não fizemos, mas em algum momento a gente já fez, né? Então, a gente não pode ficar se vangloriando, não, porque a gente faz parte, né? E pela sintonia nós estamos aqui afinizados mesmo. E por aí vai, né? O bom, o melhor que não deve deixar de auxiliar o pior, o bom que não pode desamparar o mal, né? Enfim, o texto é bem interessante, né? Muito bom. Agora é Lulu. Das causas primárias dos espíritos, origem e natureza dos espíritos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Acho que a gente já fez essa pergunta, não fez, não? Não, elas são parecidas. Ah, tá. Então, se a criação, se acontece criação de espíritos o tempo todo, ou se aconteceu, tipo assim, de criar uma leva e a gente só vai evoluindo, né? Então, a criação é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Criação dos espíritos. As pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação foge aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo que existe. No entanto, a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser mistério para nós outros. Por enquanto, a nossa evolução não comporta tamanha grandeza. Os véus de Ísis vão sendo retirados da nossa frente na gradação que convém ao Todo-Poderoso. Eu Ou acho seja, que a já gente vai foi tomar. sim, Lu. Agora Não já? Eu já. também estou achando. Mas vamos terminar, que de qualquer forma fica mais fixa. Tá. Isso que ele falou aí dos véus de Ísis vão sendo retirados é uma analogia que está dizendo que a gente vai tendo compreensão à medida do nosso crescimento, né? Continuemos o nosso interesse de saber, sem aflição, como o aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda assimilação é demorada. A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens, e sim obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. E a harmonia é amor. Por esse fato, é que não pode existir vida sem amor. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema, capacidade esta que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos os seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente nos de Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar nem sequer um minuto na contagem humana. E a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Para sentir um ponto de
entendimento acerca do que estamos falando, basta observar o corpo humano na forma grandiosa, no degrau do despertamento do espírito. A sua vida é movimento, nada nele para. Observemos os protozoários, os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador, em busca da unidade. Não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos na atividade da vida, na vida. E quis dizer aí que da mesma forma que a gente está sempre se multiplicando, né, em termos de célula, de protozoário, da mesma forma que os pensamentos vão se multiplicando na nossa cabeça, ele quis fazer uma analogia com relação à criação dos espíritos, né? Estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escada evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las, vivendo essa harmonia de Deus. Todas as suas Tocando a canção de vida, desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade. Que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação, como co-criadores onde quer que estejamos. Bota aqui em cima. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece. No mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está no nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é grande inspirador dos nossos passos, e o Evangelho, o código, que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convêm por amor. Nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Muito bonito o texto. Assim, bem fácil, né, de explicação, assim, de entendimento, né? A resposta à pergunta é que os espíritos são criados sempre foram sempre, criados, né? sempre foram criados. Estão em constante criação. Assim como nossas células para o corpo, assim como os pensamentos para a cabeça, né? Tudo está em movimento. Tudo tem movimento. Muito bonito. E todas as nossas respostas virão de uma forma mais completa à medida que nós amadurecermos mesmo, né? Não vai ter jeito para nós. Não vamos poder ficar na ignorância. E Deus, Ele quer que a gente amadureça moralmente para depois nos informar de tantas coisas que a gente quer saber. Muito bom saber isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, eu aqui, tranquilo. Tá bom. Eu vou, então, Lu, fazer uma pequena enquetezinha com Pedro. Com Poliane, eu já sei que ela vai preferir na terça, porque tem segunda que ela realmente dorme. Por exemplo, ela está hoje dormindo no hospital, então hoje para ela fica complicado. E Leozinho também está de sobreaviso toda segunda-feira, então também é incerto. Eu é a única, quer dizer, segunda e sexta são os dias da semana que eu realmente fico livre, porque segunda, terça-feira, terça e quarta eu dou aula à noite, quinta-feira é o meu estudo no grupo de DILCE,
Então, mas eu acho que sexta-feira já é final de semana, a gente teria que começar a semana com essa energia positiva, né? A ideia é a gente se alimentar dessa energia logo no começo da semana. Mas eu vou só consultar Pedro, e é a única pessoa que para mim está pendente aí na situação. Depois eu mando um recadinho para ele, se ele ouvir se ele ouvir essa gravação, ele já vai responder naturalmente. Se é melhor terça ou se segunda, continua sendo segunda, enfim, essa a pergunta. Então, tá bom, gente. Vamos fazer, então, a oração final. Vou pedir a tia Tininha e a Lu para fecharem. Tem o Pai Nosso de Henrique, que é o nosso orador oficial do Pai Nosso. Tem algum aniversariante essa semana? Não, né? Final de julho. Não, tem Ah, não. sim, eu acho que tem Carlinho. Carlinho. Carlinho é meu primo. Eu acho que ele é afilhado de Tininha. Eu acho que Carlinho está fazendo aniversário. Carlinho, não. Carlinho faz aniversário no dia 29 de junho. Ah, é 29? 29, dia de São Pedro. É dia 19, não, né? Não, 29. Tá, então essa semana não tem aniversariante, não. Mas vamos Não. então. Então tá, eu agradeço aí a oportunidade, como eu já falei. Henrique agora vai fechar com aquele Pai Nosso angelical dele. Aí depois Tia Tininha e Luísa fazem aí a nossa oração, uma pedindo, outra agradecendo, ou ambas pedindo, ou ambas agradecendo, o que o coração mandar. Tá bom? Ok. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Amém. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, agradeço e penso que todos nós temos muito a agradecer por toda a caminhada que estamos fazendo, desde o momento em que nascemos, desde a estrutura familiar que recebemos, desde o local, né, do planeta inteiro onde nascemos, nesse país, nessa cidade. Agradecemos cada contato que tivemos por toda a nossa infância, todo aprendizado que tivemos na escola. Tudo isso fez parte da nossa caminhada, de cada um de nós aqui desse grupo. E por tudo isso nós agradecemos, por cada dia que já vivemos, pelo curso primário, pelos cursos que vieram depois, acompanhando a nossa capacidade mental de aprendizado. Cada um passou por esse caminho e vem trazendo essa bagagem maravilhosa e estamos tirando proveito dessa bagagem adquirida. Então, Mestre Jesus, estamos agradecidos por cada um por sua bagagem, e estamos carregando. E pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor nos dê força para levar.
e que possamos aprimorar tudo isso que vai na nossa bagagem. Tudo aquilo que não for útil, alguma coisa, algum sentimento que porventura a gente tenha guardado, que ele possa ser descartado pelo caminho, algum sentimento negativo, de mágoa, de irritabilidade, de algum sentimento negativo para com o próximo, para com o vizinho, para com o irmão, para com o amigo, para com os nossos pais, que tudo que não seja proveitoso e que não esteja aprovada pela lei de Deus, a gente possa descartar dessa bagagem para que ela não fique pesada. E que o Senhor nos ajude a caminhar com as nossas bagagens e que elas sejam cada dia mais aprimorada, mais abençoada, que tenhamos critérios bem cristãos para selecionar tudo que vamos carregando. Que o Senhor possa nos abençoar por toda essa semana que se inicia. Gostaria de pedir que possamos ter uma semana tranquila, uma semana que possamos administrar os conflitos, que possamos ser luz e ser um caminho de bem por onde passamos. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Muito obrigada, gente. Mais uma coisa na nossa bagagem, né? Mais um itemzinho na nossa bagagem. E você, Henrique? Obrigada, Pai Nosso maravilhoso. Muito obrigada. Está Pai comendo Nosso regado Nutella, ó, São Jesus. nosso bem doce, hein? Um Pai Nosso bem doce. Coisa boa, bem saboroso. Beijo. É por isso que no Pai Nosso saiu. Seja feita a nossa vontade. A A nossa, Nutella exatamente. ajudou a desconcentrar. Mas Deus sabe direitinho o que ele quer dizer. Tá bom? Tchau, Beijo. gente. Boa noite. Beijo, Lu. Tchau. Boa noite. Beijo. Beijo. Tá tudo direitinho? Ó, a Gabi não respondeu, começou no vácuo. Tá bom, E, então. Ah, ela saiu. tá, até. Deus Até. abençoe você. Amém. Até. Beijos. Tchau.